Ele é deputado federal, que foi eleito pelo PL, mas agora está no Republicanos, mudou de sigla e é natural de Mirim Doce, mas está cumprindo agenda aqui na região sul, porque o sul gosta de política. Meu convidado de hoje é o deputado federal Jorge Goetten. Seja bem-vindo, deputado, tudo bem? Muito obrigado, Maga. Tudo ótimo, tudo ótimo. Deputado é por toda Santa Catarina, por né? Por toda Santa Catarina. Então, nós estamos em Santa Catarina, como dizia o Luiz Henrique, por toda Santa Catarina. A gente já conhece um pouquinho do perfil, do seu perfil enquanto deputado federal. Eu queria te conhecer um pouquinho enquanto Jorge Goetten. Quem é o Jorge Goetten? Eu sou um cara que sempre gostei, sabe? Eu sempre gostei da política, Eu gosto muito de estar próximo das pessoas, eu gosto muito de me colocar no lugar das pessoas, E a política oportuniza isso também. Na minha empresa, eu fui garçom dos 13 aos 18 anos, lá em Rio do Sul. Vim lá de Mirim Doce, 50 quilômetros, e comecei de garçom. Naquela época era meio que normal, né? Porque você trabalhar de garçom, você tinha a boia garantida, a comida estava garantida, né? E depois eu tive a oportunidade, muito novo, pelos 20 anos, comprar a lanchonete que eu trabalhava e tenho ela até hoje. Eu tenho 62 anos, então há mais de 40 anos há mais de 40 anos que eu trabalho lá na lanchonete Minister, ao qual eu tenho saudade, mas não posso mais atuar. E também essa atividade de garçom é servir, para ele se dar bem, ele tem que atender bem o cliente, ele tem que servir bem. Então isso na política tem uma vantagem competitiva. Quando tu vê um dono de bar, um garçom, na política, normalmente ele se dá bem, sabe? Porque ele aprende, se ele vai bem lá naquele ramo, normalmente ele vai bem na política, porque ele aprende lá a servir as pessoas, estar próximo das pessoas. Depois eu construí outras atividades, né? Hoje na nossa empresa nós temos mais de 5 mil funcionários, é tocado por familiares meus, a minha nora, que é a diretora, que me substitui. Então, e na minha atividade também, eu sempre gostei mais, eu não gosto muito da parte administrativa, eu gosto mais da parte operacional. Tanto é que a nossa empresa faz eventos também, grandes eventos aí no Brasil, em Santa Catarina, nós fizemos, a nossa empresa faz. E eu sou muito conhecido lá na região de Blumenau, que eu trabalho os 20 dias de outubro, eu trabalho limpando a outubro, próximo lá com os funcionários, no chão mesmo, catando lixo, sim, bem conhecido lá. Mas isso eu faço há 11 anos, não faço por causa da política, faço há 11 anos. Eu sempre gosto de estar próximo ali no trabalho, no operacional, e sentindo o que os funcionários estão sentindo. Isso faz com que a gente fique mais humano e busque construir, né, políticas na empresa que cuide melhor do funcionário, que tenha uma gestão mais humanizada. E eu trago isso para a política também. Para a política, eu gosto de estar muito nos municípios, gosto de estar muito próximo das pessoas, sentindo a dor delas, sentindo as necessidades delas, porque isso toca a gente. Dizem que onde os pés andam, o coração sente, né? Então, quando você está próximo, e eu fiz isso 2 anos na pré-campanha, visitando os 295 municípios. O senhor passou em todos? Todos, mais de uma vez em todos, em 2 anos de pré-campanha. E isso me ajuda muito no exercício do mandato, porque quando chega uma liderança lá em Brasília, pedindo alguma coisa, vereador, prefeito, né, solicitando alguma ajuda, e eu tenho uma memória boa para isso, eu lembro o dia que eu tive visitando eles. Uma coisa que eu admiro, deputado, é a memória de político. É um fenômeno, né? Porque político geralmente tem uma memória que, se eu tivesse, 50%, estava resolvida a minha vida. Não. Memória de político parece que Deus escolhe, né? Não, esse aqui vai ser político, então vou dar uma memória boa para ele. Acho que a gente vai desenvolvendo isso, né? Mas ajuda. Então ele vem me pedir alguma coisa lá para Içara.
Eu lembro, eu conheço Içara, eu tenho mais motivação para ajudar, né? Então, sempre, quando eu sempre falava, quando eu saía nesses roteiros, e agora também que eu estou nesses roteiros, a gente sempre volta para casa com muito mais do que a gente leva, porque quando você tem a capacidade de ouvir e escutar as pessoas, você tem, então, a capacidade de se colocar no lugar das pessoas. E quando você se coloca no lugar das pessoas, se colocar no lugar das pessoas é você ter a boa vontade de levantar a bunda da cadeira para ajudar as pessoas, sentir a dor dele. Porque se você consegue se colocar no lugar das pessoas, se você está comendo aqui um pãozinho, um sanduíche com uma xícara de café e não tem mais nada para dar para a pessoa, e vem alguém e pede, se você consegue se colocar no lugar das pessoas, você parte no meio, você racha aquele sanduíche ou aquele pãozinho seco e dá metade para o outro e fica só com a metade, né? Divide a tua xícara de café. Isso é se colocar no lugar das pessoas. E isso na política é fundamental para você fazer uma entrega total e para você exercer bem o mandato. E eu tenho essa facilidade porque eu já trago das minhas origens, lá do pai que fazia isso, que era uma mesa grande, tinha uma venda, todo mundo comia, tinha alguém esperando o ônibus, ele dizia assim: Ni, chama o compadre Lico para almoçar aqui até o ônibus chegar. E eu trago isso para a minha vida e na política me ajuda bastante. O senhor começou na política em que função e quando? Não, o meu pai foi vereador com 21 anos e com 80 anos, meu pai. Naquela legislatura de 80 e poucos anos dele, ele foi o vereador mais idoso de Santa Catarina. Então a política sempre esteve envolvido na nossa vida. Eu tive vários irmãos, dois irmãos prefeitos, cunhado prefeito, irmão deputado. Então sempre tive envolvido, mas eu sempre gostei muito de bastidores. Nunca quis ser candidato. Nunca quis o mandato eletivo. Talvez tive a oportunidade de ser deputado numa condição muito mais vantajosa, anterior, mas nunca quis. Eu queria era ajudar e queria cuidar das minhas atividades, porque eu gosto muito de interdependência. Não gosto de ficar refém ou dependente, né? Ou fazer política por conveniência. Quando você tem dependência, você faz a política por conveniência. E eu gosto muito da coerência na política, eu gosto muito de aproximar a fala da prática, praticar o que fala. E é muito difícil na política, muitas vezes, você praticar o que fala, é muito difícil na vida da gente a gente praticar o que fala, é muito difícil na vida da gente manter a coerência, como na política também é difícil. É mais fácil a gente fazer a política da conveniência. Então, eu sempre gostei de bastidores, que daí eu mantinha a minha interdependência. Em 2018, então, ao convite do deputado federal Jorginho, insistiu para mim ser candidato, eu saí de candidato, aceitei com muita resistência, aceitei ser candidato na véspera da eleição, fiquei suplente, meio que esqueci, aí eu assumi em 2020, aí eu tive essa experiência, esse aprendizado, graças ao deputado Peninha, que eu sou muito grato, o Pezente e o Peninha, e aí... Você foi candidato pelo MDB? Não, na coligação do MDB. Na coligação, e eu fiquei suplente. E aí, então, eu gostei da experiência, eu digo, agora, espontaneamente, por vontade própria, eu vou ser candidato em 2022. Aí, falei com o senador Jorginho, né, e comecei a trabalhar a pré-campanha. Fiquei 2 anos, e aí que eu visitei os 295 municípios. Fiquei 2 anos visitando os municípios, conhecendo as pessoas, construindo relacionamentos para a eleição de 2022. Então o senhor não é um político como tantos que a gente conhece e recebe aqui sempre, que tem o sonho de ser o prefeito da sua cidade, porque pelo que o senhor está me dizendo, a motivação, aquilo que te faz brilhar o olho de estar na política, ele é um pouco diferente do que ser prefeito, né? O prefeito, ele fica um pouco mais amarrado e tudo mais. O senhor tem sonho de ser o prefeito da sua cidade? Eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ter, quando eu era garçom, de ter uma lanchonete. Ganhar um dinheirinho para mim poder, sempre ter um dinheirinho para mim poder engraxar o sapato. Eu gostava de engraxar o sapato, eu gostava de fazer a barba, de fazer a unha, de piar. Então, eu digo, olha, tendo isso, já tá bom. Uma lanchonetezinha, um botecozinho. Então, algumas vezes as pessoas perguntam, você, pô, realizou o sonho. Algumas vezes as pessoas vão lá em casa, realizaste teu sonho.
Que sonho, um cara que nasceu lá em Mirim Doce, que era garçom, não tem esse tipo de sonho, não. Isso é uma consequência, é resultado, né, de muita coisa, né, principalmente de ajuda de muita gente, né. Então, eu não tenho e nunca tive o sonho, não. Meu sonho, meu grande objetivo de vida é ter uma vida longeva, saudável e autônoma. Esse é o meu sonho mesmo, que eu levo muito a sério isso, cuido muito, né, em várias atividades, e o modo de vida também, os valores que eu carrego, é justamente para ter uma vida longeva. Nunca tive sonho de ser deputado, e apenas enquanto eu estiver na política, eu não sabia que eu iria à reeleição em 2026. Eu estava assim, falava pro meu pessoal, para minha equipe, eu digo, eu quero exercer bem o meu mandato, para eu ter a liberdade lá em 2026 de fazer a escolha, se eu vou à reeleição ou não. Porque se eu exercer mal, a própria população já faz a escolha por você. Então, eu quero exercer bem. E dessa forma que eu tenho exercido o meu mandato. Bem leve, bem tranquilo. Eu sempre falo para as pessoas, e quem nos ouve também e é político, é importante saber isso. Eu aprendi isso, que a campanha muitas vezes é o calvário do teu mandato. Você promete coisas que você não pode entregar e depois passa a ser um sacrifício, você acaba perdendo amigos. Então, eu cuido muito na campanha, nas minhas falas, em todos os momentos, no que eu falo, para não criar falsa esperança ou prometer algo que eu não possa entregar. Então, a minha campanha foi muito leve nesse sentido, né, para mim ter uma leveza no meu mandato, como eu estou tendo e como eu tenho. Então, e o mandato que me atrai apenas é o de deputado federal. Deputado estadual, ok, também gosto, mas eu vou para a reeleição e não tenho sonho e jamais serei candidato a prefeito. Quer na cidade de Itajaí, onde eu moro, ou Rio do Sul, onde eu sou eleitor. Em nenhuma cidade não tenho interesse de ser, não gosto do executivo. Executivo eu já sou nas minhas empresas, então não gosto não, então não serei candidato a prefeito não, apenas candidato a deputado federal, enquanto eu tiver motivação e me sentir útil para a sociedade. O senhor mencionou antes que o seu sonho, que a sua, enfim, o que o senhor quer é ter uma vida longa e saudável. O deputado federal Jorge Goetten tem tempo para cuidar da rotina de saúde, de exercício físico, de atividade física, de alimentação e tal? Porque, né, nesse roteiro que o senhor cumpre pela região sul, está numa cidade, está noutra, de manhã numa, tarde noutra, enfim, dá tempo de se cuidar? Algumas vezes não dá não, mas eu procuro priorizar sempre, né? No mínimo 4 dias por semana fazer uma atividade física. Eu estou no hotel aqui em Criciúma, eu não usei o elevador. Então eu subi e desci, eu estou no segundo andar, eu subi e desci as escadas, eu não uso o elevador. Eu brinquei quando estava chegando aqui, mas nós estávamos meio atrasados, vamos pela escada, no 12º andar. 12 andares. Mas se eu tivesse mais tempo, eu subiria pela escada, que já é uma atividade física. Mas não é, para tu ter uma vida longeva, não só isso, não é só alimentação, não. Tem que ter uma vida espiritual boa, tem que ter uma vida social, uma vida familiar boa. São várias necessidades que tem para você ter uma vida sem estresse. E eu não tenho estresse, então eu tenho as atividades, eu tenho família, eu sou muito família, eu moro quase como numa república, num condomínio da família, mora 3 filhos, moram na casa, mais um sobrinho, mais minha irmã, mais uma netinha, mais a nora, mais uma nora. Então, e a gente tem um convívio familiar muito grande, muito grande. É quase uma prefeitura para administrar, né? Então, sim. Graças à minha irmã que ajuda, Então, eu sempre que eu posso, eu procuro, principalmente aos domingos, estar em casa. Sempre que posso, estou em casa. Na semana que vem, eu vou estar em Roteiro. No sábado à noite, eu termino uma região. Eu venho dormir em casa e domingo à tarde, então almoço daí em casa, domingo. E domingo à tarde eu venho para a região da Amurel. Então, eu sempre procuro sempre que possível, estar em casa, porque daí pelo menos eu tomo um cafezinho com eles, olham mais calma, eles. Né? Sim. Como é que um político faz para cuidar da sua saúde mental, deputado? Porque a política é um ambiente muitas vezes desgastante, hostil, ele é realizador também, mas ele também tem os seus ônus, né? Tem a parte que é difícil de lidar. Como que lida com tudo isso? Como é que mantém a saúde mental em dia? Praticando o que fala, fazendo política com coerência, não sendo refém, né? Então eu
Eu não tenho dificuldade nenhuma. Na empresa também eu trabalho com muito parente, com muita indicação, com muitos amigos. E vários empresários dizem, meu Deus, trabalhar com parente é horrível, né? Eu adoro trabalhar com parente, porque com o parente você tem mais cuidado. Você tem mais cuidado no falar, a forma que você fala. Isso ajuda daí para você levar e estender para todos os funcionários. Então você passa a ter mais cuidado com todos os funcionários, mas principalmente levar uma vida, né, preocupada com os outros, preocupado com a família do funcionário, com o bem-estar do funcionário. Na política também dá de fazer isso, quando você não faz falsas promessas, quando você não cria falsas esperanças e quando você faz uma política com coerência, isso evita muito estresse, muito estresse. Eu algumas vezes vou em reunião e no caminho assim da reunião, seja na empresa ou na política, eu costumo dizer para eles, o que nós vamos falar? Aí eu na sequência eu já digo, vamos combinar falar a verdade? Que daí não precisa combinar nada. Então quando você pratica a verdade, quando você é transparente, você é claro nos objetivos, no que você quer, você não tem estresse. Porque você foi claro e você passa a ter justeza nas tuas atitudes. Então eu procuro sempre ser muito justo, né? Muito justo, intencionalmente eu sou sempre justo, intencionalmente. Mas algumas vezes você pode, né, cometer um equívoco. Mas eu sempre falo, errar com boa intenção não é errar, aí é ignorância. Aí é ignorância, e isso a gente corrige, a gente pode refazer o erro. O problema é quando há má intenção. Na política a gente é cercado de muita gente bem informada, mal intencionada, que usam as pessoas bem intencionadas, mal informadas, para o seu benefício próprio. Esse é o grande problema da política. Então as pessoas falam uma coisa, mas praticam outra. Você nunca vê um político, e nós temos bastante problema aqui em Santa Catarina, de vez em quando, no Brasil, você nunca vê um político subir à tribuna e dizer, olha, eu quero me eleger, mas eu quero roubar, eu vou superfaturar, eu quero enricar, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero só o salário, eu quero ganhar dinheiro. Ninguém diz isso, não é mesmo? Todo mundo prega honestidade, prega transparência e tudo. Mas depois, na prática, não é assim. Então, não só na política, mas na vida da gente, é importante a gente aproximar a prática da fala. Se a prática estiver alinhada com a fala, nós resolvemos muitos problemas do nosso país. Mas muitos políticos fazem a política da conveniência, que é mais fácil. Eu desconfio sempre, quando tem um negócio ou quando tem uma decisão para ser tomada, eu sempre desconfio daquela decisão mais fácil. Eu desconfio, opa, tá muito fácil isso aí, não. Vamos refletir, vamos pensar, vamos ver outras maneiras de fazer isso, e aí a gente consegue, eu acho, melhorar a decisão e ser mais assertivo nessa decisão. Principalmente a decisão tem que ser baseada no senso de justiça. Deputado, agora falando um pouquinho do seu partido, o Republicanos. O senhor ficou surpreso com o convite do presidente Marcos Pereira para assumir o partido aqui em Santa Catarina? Bom, quem me convidou, quem fez o convite foi o Jorginho. Foi o Jorginho. E eu conheci o Marcos Pereira bem depois que o Jorginho me convidou. Então eu fiquei muito surpreso e eu fiz 2 perguntas para ele. Para o governador. Para o governador. Foi uma conversa longa. Ele disse em vários momentos ele disse, Jorge, eu quero falar contigo. Depois do dia 5, eu quero falar contigo. Uma coisa boa para nós, uma coisa boa. Eu vou falar contigo. Disse, ok. Depois do dia 5, me procura, ele disse. Me lembra. Depois, em outra oportunidade, 1 ou 2 oportunidades depois, ele também me disse, desde o começo do ano isso, eu quero falar contigo. Não esquece, depois do dia 5. Mas eu não sou dia 5 de que mês? 5 de abril. 5 de abril. Mas eu não sou curioso, não sou curioso. Eu até esqueci. Depois do dia 5, porque era o fim do prazo da janela. Eu janela esqueci disso, não procurei. Depois, então, no decorrer de abril, ele me chamou para uma reunião lá em Brasília, e
E daí ele contextualizou todo o projeto, contou um pouco da nossa história, trouxe a nossa amizade para a mesa, o relacionamento de confiança e tudo. E daí ele me fez o convite. O senhor esperava que era isso? Não, uma conversa de 1 hora, eu vou te falar. Uma conversa de 1 hora. Eu fiquei surpreso, não imaginava qualquer coisa, menos isso. E fiquei assim, eu fiz 2 perguntas, daí eu disse, governador, o senhor está fazendo esse convite para mim, porque ele pediu para mim pensar aí 1 semana, para mim pensar, coisa e tal. Eu disse, o senhor está fazendo esse convite para mim porque, de repente, eu crio algum desconforto por causa dos meus posicionamentos no partido, coisa e tal, é isso? Ele disse, o que é isso, Jorge? Ora, lógico que não. Parece que eu vejo o Jorginho fazendo assim com as mãos. Você é leal conosco, é amigo, todo mundo gosta de você, e você faz o que é melhor para o país. Talvez se eu estivesse no teu lugar, eu faria parecido com o que tu faz. É do teu estilo, teu perfil, tá tudo certo, sem problema algum, não tem nada disso. Estou falando porque o projeto é muito bom, coisa e tal. E daí eu perguntei, a segunda pergunta, eu disse, governador, o senhor já pensou bastante nisso? Ele disse, estou pensando há tempo, já pensei muito, já gastei muita energia com isso, estou pensando muito, e não tenho dúvida nenhuma que é algo muito bom para você, e é bom para nós também, para nossa reeleição, todo mundo vai ganhar. Eu disse, bom, se o senhor já pensou com a sua experiência, eu não vou gastar energia, não. Pode dar andamento, pode tocar. Eu respondi na hora, coisa de 2 minutos, foi essa conversa aí. Não, pode, dá-lhe aí, só me avisa, o senhor conduz. Daí eu perguntei para ele, o senhor já falou para alguém? Seus filhos, coisa e tal? Ele disse, não falei com ninguém, claro, eu acho que ele tinha falado já com os filhos, né, com o Bruno, com o Felipe, com os familiares dele. Daí ele disse, não, então, não fala para ninguém, deixa que eu vou conduzir, ok? E eu fiquei com aquilo ali, eu ia me licenciar agora em junho, e eu fiquei com aquilo, não podendo falar nem para minha mão esquerda, não falei para ninguém. A minha equipe toda, né, não sabendo de nada, eu só dizia, eu voltei para o gabinete, eu disse, marque bem esse dia aí, hein? Que dia era? Não lembro, marque bem esse dia, tá marcado lá no gabinete. Esse dia vai ser histórico para nós, porque aconteceu algo muito relevante e muito bom para nós. E não falei para ninguém. Olha o que aconteceu daí. Eu tenho um administrativo, o Cadu, que ele mora comigo lá em Brasília, e trabalha no gabinete. Ele é o administrativo, trabalha no gabinete. Eu sempre retorno às segunda-feira à noite, normalmente para Brasília. Na véspera do Dia das Mães, ele veio para São Paulo, veio para Balneário Camboriú, que a mãe dele mora em Balneário Camboriú, e no voo de Brasília a São Paulo, ele senta do lado de quem? Do lado do presidente Valdemar. Aí ele cumprimenta, ou se apresenta para o Valdemar, diz, trabalha comigo, aí o Valdemar diz assim para ele, pena, né, o Guetti vai sair, vai para o Republicanos. Aí ele fez de conta que sabia, não sabia, e o Valdemar continuou falando, coisa e tal, com ele, ficaram falando a viagem toda, que o presidente Valdemar gosta bastante de falar. Na segunda-feira, quando eu chego em Brasília, no apartamento, normalmente ele chega, vem cumprimentar a gente, eu entrei no apartamento, Maga, veio ele, nem me cumprimentou, ele disse, tu vai pro Republicanos? Que Republicanos? Eu disse, que ser bobo, que Republicanos? Tu vai pro Republicanos, o Valdemar me falou, daí ele contou a história. Eu não acredito que foi assim, deputado. Foi assim. Guardou a história, as 7 chaves e foi o Valdemar. Aí, como eu sei que o Cadu é fofoqueiro,
fofoqueiro. Cadu? Alô, Cadu? Eu daí compartilhei com mais algumas pessoas daí eu compartilhei com mais algumas pessoas, mas sempre pedindo um sigilo absoluto, porque eu não gosto, claro, se o governador pediu, ou qualquer pessoa pede, né, para não atrapalhar as tratativas todas e tudo que tinha que ser feito. E assim que foi, eu fui conhecer o presidente Marcos Pereira, porque o presidente Valdemar marcou um almoço para me apresentar o Marcos Pereira lá em Brasília, uns 15 dias antes de sair daí no dia saiu na imprensa. O dia que eu conheci o Marcos Pereira é que saiu daí a notícia que vazou, que eu estava reunido com o Marcos e que provavelmente eu ia assumir o Republicanos. Mas se não, e eu conheci ele só naquele, quem tratou tudo foi o governador. Por confiança, eu acho que a gente tem, como ele é o líder, como é o líder e como eu tenho essa relação com ele de confiança, né, e lealdade, então eu deixei ele conduzir, porque essa é a função do líder, sempre levar os seus para o melhor caminho, para um porto seguro. E confiando nas boas intenções dele, é que eu aceitei essa missão e estou muito feliz. Fiquei aqui pensando, o deputado Jorge falando sobre os bastidores, né, da ida dele para o Republicanos, e eu fiquei pensando, será que eu devo estreitar laços como fonte com o Cadu ou com o Valdemar da Costa Neto? Porque os dois entregaram uma boa história em pleno voo, né, deputado? Verdade. Deputado, mas o Valdemar vale a pena, porque o Valdemar, ele conduz os destinos do país, né? Ele é poucos. Eu costumo dizer, tem 513, mais 81, né? Eu costumo dizer, e mais presidente da República, ministro, e eu costumo dizer assim, bicho, nós somos insignificantes. Quem comanda o país mesmo é poucas pessoas. E o presidente da República, de plantão, talvez é o que menos manda. Lá é 10, 15 que comanda o país, e entre esses 10, 15, entre esses 10, 15 está Valdemar Costa Neto e Marcos Pereira. Valdemar, presidente do PL, e o Marcos Pereira, pastor Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Isso. Deputado, eu ia te perguntar, mas já perguntamos pela manhã no programa de Loressa sobre os desdobramentos de Criciúma. Se o senhor não me contar nos próximos dias sobre isso, eu vou questionar o Cadu, então, né? Porque aí ele me conta, tá bom? Eu acho que tem que pegar outros fofoqueiros aqui de plantão, que o Cadu não sabe muito essa então realidade. Obrigada, viu? Obrigado. Por ter vindo dividir um pouquinho da tua história, um pouquinho desses bastidores que também fazem a política pra gente que gosta tanto, e Criciúma também. Sem dúvida, e esses bastidores eu sempre gostei. Eu tenho uma lanchonete, bem rapidinho vou falar, eu tenho uma lanchonete lá em Rio do Sul, e talvez isso despertou muito também a minha vontade de militar na política, porque lá é uma lanchonete que é um senadinho, era o senadinho, onde o pessoal, aqui em Criciúma deve ter também, né? Onde as pessoas vão lá e resolvem o problema da cidade, do estado e do país, e algumas vezes eles ousam resolver até o problema da guerra da Ucrânia, com tudo certeza. Isso, né? Como então, todo bom senadinho. Sim, então sempre tinha os fofoqueiros lá, os fofoqueiros de plantão, né? E aqui também deve ter isso. Aqui tem, deputado. É bom, né? Obrigada, obrigado a você, muito obrigado. Esse é o deputado federal Jorge Goetten, que agora é do Republicanos e que certamente não vai mais se licenciar, como ele disse antes que faria se ainda estivesse no PL, porque ele tem uma longa missão pela frente com o seu partido aqui em Santa Catarina. Esse é o nosso episódio dessa semana. Agradeço ao deputado por ter vindo. Semana que vem tem mais. Um beijo para todo mundo. Tchau.